E aí pessoal da Rico, tudo bem com vocês? Esse daqui é mais uma adição ao quadro Quanto está rendendo? É um quadro em que a gente te diz o quanto está o rendimento de algumas aplicações do mercado, especialmente das mais queridinhas ou daquelas mais pedidas por vocês. Então antes de eu continuar, eu já quero te pedir uma coisa. Deixa no comentário qual aplicação você gostaria que eu me aprofundasse um pouquinho mais e fica comigo no vídeo de hoje que eu vou falar sobre o rendimento das aplicações no Tesouro Direto. Pessoal da Rico, é muito importante se você puder nos ajudar um pouquinho, clica no botão de curtir desse vídeo, porque ele ajuda o vídeo a crescer, a chegar a mais pessoas, tá bom? Antes de eu entrar no Tesouro Direto, vamos falar um pouquinho sobre o conceito da renda fixa. Primeiro, é bom ter o seu capital ou parte dele na renda fixa hoje? Ainda vale a pena? Essa é uma boa pergunta, porque a taxa de juros ela caiu muito. E muita gente fica se perguntando, caramba, mas com a taxa de juros tão baixa, vale a pena investir em renda fixa? E o ponto é, depende do seu objetivo. A renda fixa ela pode te ajudar em 3 ocasiões. Na primeira, ela pode servir como uma reserva de emergência. Na segunda, ela pode te ajudar a manter o seu poder de compra aqui com uma certa rentabilidade porque você tem algum compromisso futuro. Você precisa dar entrada num imóvel, ou você tem uma viagem planejada com a família, ou você precisa acumular para comprar um carro, alguma coisa. Enfim, você tem essa finalidade. E a terceira é você utilizar os instrumentos de renda fixa para que você possa ganhar mais dinheiro. E aqui é uma coisa pontual. Especialmente essas pessoas que pensam em ganhar mais dinheiro com renda fixa, aqui ficou um grande questionamento. Eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais no vídeo. A segunda pergunta principal antes de entrar na rentabilidade. Qual estratégia você pode adotar para investir em renda fixa? A gente tem 2 estratégias principais. A primeira é o fundo de emergência, em que o objetivo é que você tenha 12 meses do seu custo mensal investidos numa renda fixa. E a segunda estratégia é que você use como caixa, que é você ter um dinheiro esperando para você fazer algum rebalanceamento na sua carteira, é para você comprar alguma coisa, como eu já disse. E no meu caso, pessoal, eu divido a minha carteira em 4 partes. Uma parte são em ações no Brasil, outra parte são em negócios, investimentos internacionais, então eu sou exposto ao dólar, uma parte é em fundos imobiliários, e 25% da minha carteira está em caixa, ou seja, investimentos de renda fixa. Então eu utilizo dessa forma a parcela de caixa no meu portfólio. E no meio de tudo isso, você deve estar se perguntando, tá, mas então o Tesouro Direto, quanto que ele paga de verdade? Bom, eu estou aqui no site do Tesouro. E no site do Tesouro, você vê que você tem 3 tipos de títulos públicos. Então quando alguém fala quanto rende o Tesouro Direto, na verdade essa não é a melhor pergunta a ser feita, porque o Tesouro Direto é uma plataforma. E nele você tem 3 tipos de títulos públicos. Você tem o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic é o mais padrão de todos. É esse aqui, ó, o Tesouro Selic 2025. Então ele tem uma data de vencimento, ele está rendendo Selic mais 0,03. O que significa isso? Significa que você vai ganhar basicamente a taxa Selic. No momento desse vídeo, a taxa Selic está em 3%. Significa que quem investe no Tesouro Selic vai ter 3% de rentabilidade, mais uma crialinha aqui. Então se você investir 100 mil reais no Tesouro Selic, você vai ter no final do ano mais ou menos 103 mil reais. É isso que está rendendo o Tesouro Selic. Se a taxa de juros subir para 4%, e vamos supor que ela suba no meio do ano, você ganhou o equivalente a 3% em 6 meses e o equivalente à proporção de 4% nos outros 6 meses. Então a sua rentabilidade sobe, né? E do outro jeito a sua rentabilidade diminui se ela caísse. Mas você não vai perder dinheiro no Tesouro Selic se você esperar um prazo para resgatar, tá bom? Fora isso, a gente tem também o Tesouro Prefixado. O Tesouro Prefixado é aquele investimento em que você já prefixa uma taxa e ela não muda. Então, aqui a gente tem o Tesouro Prefixado 2023. Se você investir hoje um patrimônio, você vai retirar no vencimento da aplicação, que é dia 1/1 de 2023, o equivalente a 4,28% ao ano. Então já tem a rentabilidade, ela já é dada. E se você investir no Tesouro Prefixado 2026 e resgatar no vencimento, você vai ter 6,53% de rendimento. Aí você se pergunta, caramba, Thiago, mas está pagando muito mais que o Tesouro Selic. E realmente está. Mas qual é o ponto? E se o Tesouro Selic disparar e for para 10% ao ano, 15% ao ano nesse período? Você vai continuar ganhando 6,53%, enquanto a Selic está pagando muito mais. Então você vai ter feito um bom negócio num curto período, mas no longo período talvez não tanto. E o ponto é, se a taxa de juros sobe e você quer resgatar antecipadamente esse título,
você pode ter algum problema que você pode resgatar por menos do que você aplicou. Mas, se você esperar até o vencimento, você não vai sofrer com isso. E aí você tem um tesouro pré-fixado com juros semestrais. O que significa isso? Significa que o seu vencimento é lá em 2031, mas até lá você tem um rendimento de 7,18% que você vai recebendo semestralmente uma parte dele. Então dá o primeiro semestre, você recebe uma parte dele. Dá o segundo semestre, você recebe uma outra parte dele. Mas a rentabilidade é de 7,18%. E a gente tem um outro tipo de título que é um dos mais procurados pelos investidores, que é o Tesouro IPCA. Nele, você tem um ganho acima da inflação. IPCA é inflação. Então, é um título que te garante um ganho real. O que é um ganho real? Um ganho acima da inflação. Então, se você for olhar aqui para o Tesouro IPCA 2035, você vai ter um rendimento de inflação, que é o IPCA, mais 4,22%. Entende? Então você sempre vai ter um ganho de 4,22% acima da inflação se você segurar até o vencimento. Da mesma forma que no pré-fixado, a gente tem os títulos com juros semestrais. E nos títulos com juros semestrais, é a mesma coisa. Você semestralmente vai receber um valor na sua conta ao invés de receber só lá no vencimento. Então é isso que está rendendo hoje. O que você acha? Te parece um bom rendimento ou te parece um rendimento baixo? Me conta o que você acha nos comentários. Eu espero você no nosso próximo vídeo desse quadro de quanto tá rendendo. Grande abraço e até lá.